Seja bem-vinda você também que nos acompanha em mais um programa Coração Agostiniano, nessa temporada em que comemoramos 10 anos da província agostiniana do Brasil. Uma alegria chegar até você, chegar até a sua casa e trazendo hoje dois convidados muito especiais para falar também de temas muito especiais. O Frei Maciel e o Frei Gutenberg. Freis, bem-vindos. Muito obrigado, Frei Jean. Muito obrigado pelo convite em estar aqui hoje, partilhando um pouco da nossa experiência. Frei Jean, muito obrigado, pelo convite. E estamos aqui, com muita alegria para falar o que é próprio da missão agostiniana, que é a educação. Muito bem. Nós temos na Ordem de Santo Agostinho, província agostiniana do Brasil, 3 pilares que regem a nossa vida. A interioridade, que é justamente a intimidade com Deus através da oração, do estudo, dessa procura do homem interior, a comunidade, que é o cerne de nossa vida, e o apostolado. E dentro do apostolado nós temos exatamente o que o Frei Gutenberg acabou de falar, uma das missões bonitas do nosso apostolado, que é a educação, e também as obras sociais, que ainda neste programa nós vamos receber o Frei Abdon e o Frei Pedro Félix, que falarão sobre essa temática. Mas nesse primeiro bloco nós temos a alegria de falar sobre a educação agostiniana. Mas antes de falarmos sobre a educação agostiniana, vamos conhecer um pouco dos nossos freis. Quem são eles, onde estão morando, no que estão trabalhando, já disseram que é na educação, mas como foi também a história vocacional de cada um, para que nós possamos conhecer um pouco dos senhores. Bem, Frei Jean, todos vocês que nos acompanham, é um prazer partilhar um pouquinho da minha vida. Eu sou o Frei Maciel, atualmente eu moro na cidade de São José do Rio Preto, que é interior do estado de São Paulo. Mas para chegar até lá, onde eu trabalho hoje como diretor do Colégio Agostiniano São José, foi uma semente de vocação que foi lançada na minha vida há muitos anos atrás, quando na minha cidade, onde eu vivia, Rolândia, no interior do Paraná, depois de algum tempo fora da igreja e passando por outros lugares, eu comecei a participar de grupo de jovens, comecei a me tornar catequista e fui trilhando um caminho até que os freis agostinianos chegaram na cidade e acabaram por se tornar os párocos e os responsáveis da paróquia onde eu morava e participava. E a partir daquele momento eu comecei a perceber e enxergar na vida e nas palavras daqueles frades um exemplo muito bonito da vida comunitária, de como buscavam a fé, de como se relacionavam com a espiritualidade, e aquilo foi tocando o meu coração. E eu, de alguma forma, procurava não corresponder àquele chamado, né? Eu tentei fugir por um tempo daquele chamado que eu tinha, até que eu decidi, de fato, assumir o Deus que me chamava, como eu conseguia perceber que Deus estava me chamando. Entrei no seminário, na cidade de Rolândia, onde eu fiquei 2 anos antes de ir para o noviciado em Bragança Paulista. Ao final do noviciado, professei os meus votos simples e continuei a minha caminhada vocacional na capital, em São Paulo, onde eu estudei a teologia, professei os votos solenes e depois da minha ordenação sacerdotal volto para a Rolândia, onde eu exerço por 9 anos a função como formador em nosso seminário. Depois outros 2 anos em Curitiba, também como formador. Depois volto para São Paulo como pároco na paróquia de Santa Rita de Cássia do Parque Novo Mundo, até ser convidado a trabalhar na educação no final do ano de 2016, onde eu começo em São Paulo mesmo, no Colégio Santo Agostinho, fico por 4 anos, e hoje, há um pouco mais de 1 ano, em São José do Rio Preto, também como diretor institucional no Colégio Agostiniano São José. Uma vocação de entrega para que Deus faça aquilo que for necessário. Que bom, Frei Marcel. Nós sabemos que a vocação é algo que brota do coração de Deus e vem também ao nosso coração e exige de nós, homens e mulheres, uma resposta a esse chamado. São 2 vias. Deus que chama e eu e você que responde. Então, se também você tem esse chamado no seu coração, não tenha medo de dizer sim a Deus, de dar uma resposta generosa ao chamado de Deus. Mas, Frei Maciel, se pudesse resumir, se pudesse dizer em poucas palavras
o que mais resume a vida religiosa agostiniana, o que mais te chama a atenção, te satisfaz nessa vivência agostiniana, na vida sacerdotal também, né? Já há alguns anos de sacerdote, qual a marca principal? A marca principal que eu tenho até hoje, que foi justamente o que mais me chamou a atenção quando eu decidi me tornar um agostiniano, que é a vida fraterna. A busca de Deus, conforme diz a nossa regra, em uma só alma e um só coração. Vivendo dentro de uma casa, com outros co-irmãos, buscando a Deus. Que nem sempre, convenhamos, é tão simples essa tarefa, mas que, sem dúvida nenhuma, me toca bastante o coração, porque é ali o lugar onde encontro Deus e no encontro com Deus eu consigo também as forças para o apostolado. Que bom, Frei. Frei Gutenberg, sua história, sua vocação. Eu vou tentar resumir mais ou menos, não tão bem rápido como o Frei Maciel. Ele é bem sintético, É bem gente. sintético. Mas a minha vocação também, ela brota desde a minha juventude, também como o Frei Maciel. A gente tem um período de negação, né, da vocação, onde a gente reluta, né, de aceitar esse chamado de Deus. E minha caminhada foi um pouco diferente, porque eu iniciei o meu processo dentro da diocese, né, em Olinda de Recife, né, depois fiquei um tempo fora e depois logo em seguida, através de um convite de amigo, acabei conhecendo os agostinianos, né, na qual eu pude, né, experimentar o carisma, me aprofundar, e foi aí justamente onde também encontrei essa minha vocação, que eu digo para a educação, né? A educação entrou na minha vida através dos agostinianos, onde tive a oportunidade, né, de estudar um pouco da pedagogia, e depois que voltei do noviciado, né, eu pude, né, trabalhar nas obras sociais do Padre Mariano e depois também no próprio Colégio Santo Agostinho, na qual o Frei Maciel também foi meu diretor enquanto estava lá trabalhando na pastoral. E depois, logo em seguida, né, eu fui transferido, fui ser diretor, né, das obras sociais agostinianas em São Mateus, e depois, recentemente, também com um ano, eu estou agora, né, como diretor do Colégio Santo Agostinho, né, e está sendo uma alegria, né, poder trabalhar e compartilhar essa missão, né, com os irmãos. Pois bem, veja só, uma curiosidade que você pode ficar sabendo hoje é que eu também, como agostiniano, tive a oportunidade de conhecer a ordem através do Frei Gutenberg e do Frei Ábedo, que também vai estar aqui nesse programa. Então, Deus usa canais especiais de sua graça, não é? Para chegar até nós e darmos esse sim ao amor de Deus. Mas, Frei, na vocação agostiniana, antes da vida religiosa, você teve essa experiência com a vida diocesana. Hoje, na vida religiosa, o que mais marca também essa sua vocação, essa sua experiência como religioso? Com certeza é a comunidade, né? Que a comunidade, como bem falou o Frei Maciel, é um lugar onde a gente encontra Deus, né? Através da oração, através da própria, né, convivência com os irmãos, que vai nos ajudando, né, a descobrir um pouco o que nós somos. E também, como consequência disso, né, é na comunidade que nós temos a oportunidade, né, de ter o apoio do nosso apostolado, né, de compartilharmos juntos essa missão, né, que não é somente minha, porque mesmo eu estando como diretor, mas é a comunidade que acaba dando apoio, são os outros irmãos, a partir das partilhas, das experiências, que nós vamos construindo aquilo que é próprio nosso da ordem. Que bom, Frei. Agora vamos falar um pouco sobre a educação agostiniana, para que você possa conhecer mais de perto o trabalho dos nossos colégios, mas especialmente daquilo que nos norteia. Frei, um pode complementar a resposta do outro. O que norteia é o que fundamenta uma educação agostiniana. Nós costumamos dizer, Frei, que o que dá o fundamento para a pedagogia, para a educação agostiniana, é o humanismo de Santo Agostinho. Em outras palavras, significa que nós desejamos formar os nossos alunos com aquilo que nós chamamos de formação integral. Não um período integral de ficar o dia inteiro no colégio. É claro que muitos acabam passando um grande período do dia dentro do colégio devido às atividades que existem, tanto pedagógicas normais, vamos dizer regulares, quanto complementares, mas integral no sentido de formar a pessoa como um ser único, na integralidade da pessoa,
com seus valores, com a sua humanidade e dentro, sem dúvida nenhuma, dos valores cristãos que nós acreditamos, porque afinal de contas somos colégios confessionais católicos que trazemos também os valores cristãos e a fé para dentro deles, para o nosso currículo, para a nossa vivência. Eu acho que também outros dois aspectos que é muito importante, que Santo Agostinho fala muito, é o amor, né, e a alegria. Então, quando nos nossos colégios, esses dois elementos eles são permeados através de nossas atividades, através, né, dos projetos que nós temos. Então, eu acredito que isso é muito importante para que seja caracterizada, né, a educação agostiniana. Certo, podemos dizer que uma educação capaz de humanizar, humanizadora, nessa linha cristã, dos valores cristãos, da família também, mas, acima de tudo, que tem a preocupação de formar a pessoa como integral, como todo da pessoa. É isso mesmo, porque a educação ela deixou de ser algo, né, meramente intelectual, mas o homem, a pessoa, ela é intelectual, ela tem a parte social, ela tem a parte espiritual, então tudo isso precisa ser abarcado, né, dentro para que ela possa realmente crescer de maneira integral, né? A gente não é caixinhas onde nós, né, agora é o intelectual, agora é o social, não. Nós somos pessoas integrais, né? Um ser humano ele é complexo e com isso ele precisa ser educado na sua complexidade. Que bom. Frei Maciel, dá para perceber nos nossos colaboradores já esse afinco, essa identificação com a educação agostiniana? Isso é uma coisa que eu sempre pergunto para os próprios educadores, né? Nos colégios agostinianos nós gostamos de chamar a todos de educadores, os professores e cada uma das pessoas que fazem parte do contexto e do ambiente escolar, independente de qual departamento ela esteja trabalhando, nós os chamamos de educadores, porque todos de alguma forma estão em contato com os alunos ou com os familiares dos alunos e por isso, pelas suas atitudes, acabam também se tornando educadores. Então, sempre que eu me dirijo aos educadores, eu pergunto a eles: vocês se sentem agostinianos? No início do ano, por exemplo, nós temos uma chamada reunião geral, e nessa reunião geral nós diretores sempre entregamos a linha de trabalho do ano, colocamos alguns apontamentos relevantes para serem considerados naquele ano, e uma das coisas que nós costumamos falar é a respeito de como vivemos, de fato, os valores agostinianos no colégio, né? Às vezes a gente diz, olha, os nossos valores e a nossa pedagogia não é para estar registrado em um documento, mas é para ser transformado em atitude no nosso dia a dia. Então, a maneira com a qual nós lidamos com os alunos, que nós falamos uns com os outros, inclusive entre os nossos educadores, precisam ser reflexo daquilo que nós acreditamos e que está institucionalizado em alguns documentos que guiam o nosso fazer, a nossa educação, a nossa pedagogia. Porque não se trata simplesmente de lançar ao aluno algum tipo de conteúdo que ele tenha que decorar ou aprender para ser avaliado, para fazer um exame, um Enem, um vestibular, etc. Mas se trata de fazer com que aquele elemento pedagógico seja acompanhado dos valores que façam com que ele se torne, de fato, pessoas integrais na sua humanidade. E são os educadores estes primeiros agentes para que isso aconteça. Por isso que é importante, como o senhor perguntava, como que os educadores estão, né? E eu acredito nisso, eu acredito, e todas as vezes que nós lançamos esses questionamentos, que nós trabalhamos com eles, que nós rezamos com eles, é justamente para que eles tenham os elementos agostinianos em suas vidas, para que na relação com os alunos e os familiares, também esses elementos apareçam para poder dar a eles a educação agostiniana, integral e humana que nós acreditamos. Que bom, Frei. Você também pode perceber que vale a pena conhecer e fazer parte desse sistema educacional, né? De conhecer de perto um dos nossos colégios agostinianos. Aqui em São Paulo nós temos o Colégio Santo Agostinho, que vamos conversar agora com o Frei Gutenberg, e em São José do Rio Preto, o Colégio Agostiniano São José. Então, tenha essa possibilidade de você conhecer, de você também
colocar seu filho, sua filha, a fazer parte dessa educação que vale a pena, não é, estar presente na sua vida, na sua família. Mas, Frei Gutenberg, Colégio Santo Agostinho, aqui em São Paulo, é isso, tem uma longa tradição, né, e também tem passado por grandes mudanças, melhorias. Nos fala um pouco desse colégio, onde está localizado, como as pessoas podem visitar, conhecer, o que marca a educação agostiniana, especificamente ali no Colégio Santo Agostinho, como está pensado? Então, o Colégio Santo Agostinho, ele já tem mais de 90 anos, né, de história, né? Então ele vem uma caminhada aí muito grande, né? Tenho a alegria de estar sucedendo, né, o Frei Maciel, que deu um pontapé inicial nessas melhorias, porque a gente está falando, né, quando fala de colégio, a gente tem que estar falando que o colégio ele precisa dialogar com a sociedade, né, e isso em estrutura, isso em elementos pedagógicos. E o Colégio Santo Agostinho hoje, né, ele está pensado, né, desde o maternal, né, até o ensino médio, onde no maternal nós temos as salas de campos de experiência. Depois, nos anos iniciais, nós temos as salas temáticas, onde os alunos eles conseguem ver por área de conhecimento e ter uma aprendizagem significativa, né, através de toda uma estrutura. E assim a gente vem pensando, né, o nosso colégio com a sala maker e com tantos outros espaços que acabam ajudando e dando uma base para que nossos alunos eles possam se desenvolver, né, de maneira integral, né, num ambiente que realmente fala e ajuda nesse processo, né, de aprendizagem. Fora também programa bilíngue, né, desenvolvimento socioemocional. Então, são alguns dos elementos pedagógicos que nós temos atualmente, né, que conversam, né, com a sociedade, porque hoje, se a gente parar para pensar, né, o aluno ele precisa ser um aluno que tenha as suas emoções muito bem desenvolvidas, que consigam se relacionar, né, com outros de maneira, né, consciente, de uma maneira cada vez mais madura. E o programa bilíngue acaba ajudando, né, desde os pequenos até os maiores, né, que hoje a gente pode pensar que os nossos alunos eles precisam, né, realmente saber uma segunda língua, ter um conhecimento, porque hoje, na sociedade globalizada, nós temos a oportunidade, né, de viajar, ter contato com outras pessoas, músicas, línguas, filmes. Então, isso acaba oportunizando para que o nosso aluno ele seja realmente esse aluno humano, né, como bem falava o Frei Maciel, que ele consegue desenvolver toda a sua potencialidade social, intelectual, né? Então, tudo isso acaba ajudando para que o nosso colégio, durante esses 90 anos, ele ainda, né, está aqui conosco e, com certeza, se Deus quiser, mais 90, 100 anos, porque é algo que a gente realmente acredita na nossa educação. Teria algum projeto específico que o senhor gostaria de dar destaque no Colégio Santo Agostinho, algum programa específico? Sim, eu acho que algo que é muito particular, né, do Colégio Santo Agostinho ou dos colégios agostinianos é a própria tutoria, né, que é um professor que é responsável, né, pela turma, que acompanha esse aluno de maneira personalizada, porque nós entendemos, né, que a importância, né, do aluno enquanto pessoa, enquanto ser único, e que precisa ter um acompanhamento especial, que precisa realmente ser cuidado, né, de maneira, né, muito única. E esse professor ele é responsável por acompanhar o desenvolvimento acadêmico, social desse aluno, e que também ajuda ele a se integrar, né, com um todo, tanto na sua sala como também com as atividades do próprio colégio, como também, né, a própria pastoral, que é algo que norteia os colégios, né, católicos e agostinianos. Ah, perfeito. Frei, se algum pais e mães estão nos acompanhando com certeza, como faz para visitar o colégio? Faz um agendamento? Onde é que está o colégio, tudo isso? Isso, o Colégio Santo Agostinho, ele se localiza, muito fácil, né? Chegou no metrô Vergueiro, logo em cima, nós estamos ali com o Colégio Santo Agostinho, ao lado da paróquia Santo Agostinho, na Praça Santo Agostinho 79, né? Então, é muito fácil chegar lá. E também, se quiser, né, conhecer o nosso colégio, pode, né, nos procurar, ou ali pessoalmente, ou fazer um agendamento através do nosso site. Muito bem, obrigado, Frei. Frei Maciel, um pouquinho sobre o Colégio São José Agostiniano, lá em São José do Rio Preto, né?
quais são os projetos, como é que tem sido pensada essa vivência educacional em São José do Rio Preto e aquilo que você queira destacar para que as pessoas possam conhecê-lo. Sim, Frei. Basicamente, os dois colégios eles são muito parecidos, inclusive por conta da unidade da província, porque ainda que os colégios tenham projetos pedagógicos que são os próprios seus, eles emergem de um projeto pedagógico da província. Então, as linhas de ações são sempre as mesmas a respeito da necessidade da educação de excelência enquanto conteúdo acadêmico. Depois, o projeto de tutoria, como o Frei Gutenberg acabou de falar a respeito dele, que é importantíssimo e é algo que não se encontra em outros lugares, é algo muito próprio dos nossos colégios, essa atenção que é dada às famílias, aos próprios alunos, não apenas em questões acadêmicas, mas justamente para aproximar a humanidade daquele aluno, para que ele tenha condições de assimilar também o conteúdo acadêmico. E, além disso, todos os outros nossos projetos, eu acredito que é bastante importante ressaltar a necessidade de que formar pessoas se forma não apenas por meio de livros ou uma educação que diz o que está acontecendo por aí no mundo, mas principalmente por meio de ações concretas. Então, os nossos colégios, e falando de maneira específica a respeito do nosso colégio em São José do Rio Preto, que é um pouquinho mais jovem que o de São Paulo, né? Que temos 75 anos, né? Indo para 76, é justamente a ação pastoral e social. Então, os alunos estão constantemente envolvidos em projetos de arrecadação de alimentos, de cestas básicas, de chocolate na Páscoa, de visita a abrigos que cuidam de crianças. O ano passado nós arrecadamos mais de 1 tonelada de alimentos e itens de higiene e limpeza que são constantemente doados para paróquias, para o povo em situação de rua, para outros lares, abrigos, e assim nós procuramos atender também outras instituições educacionais que fazem parte da cidade e que não tenham talvez tantos recursos como nós temos e que atendem pessoas em situação de necessidade. Então isso toca o aluno, porque se tratam de alunos que não passam por situações de pobreza tão grande ou de dificuldades que muitos deles, às vezes, nem sabem que acontecem. Mas quando tem contato com essa realidade, então eles começam a entender porque, por exemplo, são necessários valores como a justiça, são necessários valores como a caridade, são necessários valores como a acolhida. São justamente nessas ações que trazem para a realidade concreta do dia a dia deles que eles começam a perceber essa necessidade. E sem contar também toda a própria questão pastoral, das orações que são feitas nas salas todos os dias na primeira aula, das missas que são celebradas, a formação religiosa dentro do ensino religioso, mas também na catequese, não é, Frei? Para a primeira Eucaristia, para crisma, para grupo de jovens. Então, existe um passo a mais que é dado dentro da nossa formação agostiniana que ajuda o aluno, porque hoje em dia nós temos que entender que ninguém busca simplesmente profissionais que sejam técnicos, mas que não sejam humanos. Às vezes, isso a gente vê acontecer com muita frequência, é que pessoas muito técnicas, muito perfeitamente trabalhados na técnica ou num conteúdo acadêmico, são substituídas por pessoas que têm maiores condições relacionais. Então, nós tentamos justamente fazer com que essas duas coisas estejam unidas. Dar uma formação acadêmica de excelência, de qualidade, mas lembrando que são humanos e que vão lidar também com outras pessoas que precisam viver neste aspecto. E bom, Frei, eu vi também que neste ano, especificamente, tem um projeto novo e bacana lá no colégio, né? Retiro para a Juventude. O que é isso, Frei? Esse é um desejo que eu sempre tive no meu coração, que eu ainda né? não tinha conseguido concretizar em São Paulo, mas agora a gente está encaminhando para a concretização, que é de ter um encontro de jovens dentro do colégio para os alunos do colégio.
para conhecerem melhor a Jesus Cristo, conhecerem melhor a nossa fé e, com isso, fundar também dentro do colégio o grupo de jovens, né? Então, é um projeto realmente que está sendo muito bonito. Com uma equipe, nós preparamos um encontro todo fundamentado na espiritualidade agostiniana e que nessa primeira edição nós vamos atingir 100 jovens, apesar de que em algumas horas, em menos de 3 horas, já formamos uma lista de espera, porque, de fato, a procura foi muito grande. Então, o grupo, a coordenação do grupo de jovens e da pastoral, já temos que pensar na próxima edição, porque tem muitos alunos que não conseguiram já se inscrever para essa primeira edição e que vai acontecer no início do mês de abril. É mais um projeto que estamos muito contentes em poder oferecer. Que bom, nós percebemos que aí funciona bem os valores cristãos, né? E tem a curiosidade da juventude, de todo esse corpo de alunos querer conhecer. Freis, quero agradecer imensamente, em nome de toda a província, a participação dos senhores, Frei Gutenberg, Frei Maciel, uma alegria poder receber vocês aqui. E agora vamos para um breve intervalo, claro, mas nesse intervalo nós vamos ter um vídeo institucional que mostra um pouco dos nossos colégios e você continue aí conosco, porque já já estamos de volta, trazendo aqui os nossos queridos Frei Pedro Félix e Frei Abdon, que irão falar sobre as obras sociais. O programa Coração Agostiniano volta já já. Nossa tradição é inovar. Há quase 8 décadas, o Colégio Agostiniano São José humaniza os processos de desenvolvimento contínuo de sua comunidade, de sua conduta e de sua própria infraestrutura. Dá sentido à missão educativa, que envolve não apenas a formação regular e curricular de seus alunos, mas os lança à dimensão do desenvolvimento integral. Volta-se assim à autotranscendência, à espiritualidade, a uma dinâmica de possibilidades capazes de transformar a todos em pessoas íntegras e integrais. Espírito crítico, participação e uma educação libertadora pautam, portanto, o cotidiano dos alunos agostinianos. A alta qualificação e a humanização docente, com modernos métodos e conceitos pedagógicos, de maneira conjunta à missão do colégio, operam como um componente de segurança e de eficácia da prática de uma pedagogia crítica, participativa e libertadora, para a construção de uma sociedade mais justa, em consonância com o carisma agostiniano. Os ensinamentos de Santo Agostinho, por meio de seus frades e da comunidade agostiniana, foram e são, afinal, os responsáveis pelos conceitos, doutrina e conduta das práticas educacionais. De 1947, quando foi criado no distrito de Engenheiro Schmidt, até a contemporaneidade, o colégio mantém seu dinamismo com um movimento inquieto de renovação contínua. Novos espaços, milhares de objetos e elementos voltados à ciência e à tecnologia. Atualização pedagógica, reconhecimento e adoção das inovações. Todos esses elementos resultam numa procura vivencial com Deus, no estímulo à capacidade do diálogo, no clima de aproximação e amizade, cordialidade e alegria, associadas ao respeito ao próximo. Você viu aqui um pouquinho do Colégio Agostiniano São José, um tradicional local de educação, fé, esporte e cultura, onde todas as pessoas e novas ideias são sempre muito bem recebidas.
Colégio Agostiniano São José. Nossa tradição é inovar. Estamos de volta com o nosso programa Coração Agostiniano, nessa temporada de comemoração aos 10 anos da Província Agostiniana do Brasil. E nesse segundo bloco do nosso programa, nós temos a alegria de falarmos sobre as obras sociais, que fazem parte também do apostolado agostiniano, como educação, como serviço à sociedade. E aqui a presença dos nossos frades, o Frei Pedro Félix e o Frei Abdon. Sejam bem-vindos ao nosso programa Coração Agostiniano. Freis. Muito obrigado, Frei Jean. Que alegria podermos estar aqui, falando do nosso carisma, mas também do nosso apostolado agostiniano. Olá, Frei Jean. Muito bom estar aqui e obrigado pelo convite. Muito bem, Frei. Freis, eu queria começar aqui pedindo para que vocês contassem um pouquinho, resumidamente, da história vocacional de vocês. Vocês estão nessa missão de diretores das obras sociais agostinianas, que vocês vão falar já um pouquinho sobre cada uma delas, mas antes tem uma vocação. Então, cada um pudesse resumidamente falar essa história vocacional, quem são vocês, onde estão hoje, o que estão fazendo, para que os nossos internautas que nos acompanham, que nos assistem também, possam conhecer um pouco da vida de cada um de vocês. Muito bem, Frei Jean. Eu sou o Frei Pedro Félix, como vocês já escutaram, e a minha vocação surgiu desde a minha adolescência, na verdade, desde o berço familiar na minha família, porque eu fui criado já nesse berço muito católico, cristão, mas a princípio minha família toda participava e eu não tinha muito esse hábito de participar sempre das celebrações, das missas e das orações, até mesmo das orações familiares. Mas com a minha adolescência eu comecei a ser mais ativo. E dentro disso, isso foi despertando em mim algo diferente, algo mais especial, com o desejo e o intuito de me entregar cada vez mais ao nosso Senhor, ao nosso Deus, buscar também me espelhar cada vez mais nele. É claro que todos os dias, nós temos os desafios nessa vida, porque quanto mais nós queremos fazer a vontade de Deus ou seguir os passos de Cristo, mais tribulações e mais dificuldades a gente encontra nessa vida. Mas acredito eu também que tudo vem com o intuito de nos fazer crescer, nos amadurecer e também assumir com responsabilidade as cruzes que nós temos na vida, porque é através também da cruz que nós alcançamos a ressurreição, que alcançamos a vitória. Eu espero também um dia, nesse percurso da vida, alcançar o dia, essa vitória e contemplar também a face de Cristo no céu e na eternidade. Então, com todo esse desejo que eu tenho no meu coração, de me entregar e confiar também na vontade de Deus, eu me lancei na vida religiosa. Certa vez eu fui em um encontro que estava tendo em uma cidade vizinha. Eu encontrei um frade agostiniano. Eu comecei a fazer os encontros vocacionais na Diocese de Januária, porém eu encontrei alguns frades agostinianos lá na cidade de Caraí, que inclusive o Frei Maciel estava também nesse encontro. E depois desse encontro eu comecei a participar mais ativamente, fui convidado para fazer os encontros vocacionais, fiz, até que em 2014 eu recebi uma ligação falando que eu tinha sido aprovado para entrar no seminário, e com os meus 17 anos entrei no seminário e estou até hoje, inclusive me ordenei padre também, já faz 9 meses. Isso mesmo. Como eu dizia para vocês, ainda nesse programa, eu tive uma ajuda especial para estar na ordem. E está aqui ele, Frei Abner, que também me ajudou, Frei Gutenberg, que passou por aqui. E Frei, conta um pouquinho então da sua história vocacional. Muito bem. Deus chama, e o importante é que nós ouçamos a voz de Deus, este chamado. Nada de extraordinário aconteceu para que eu escutasse a voz de Deus e, de fato, atendesse ao seu chamado. Me encantei com o serviço do altar, quando fui coroinha, acólito,
Queria muito, depois disso, ser sacerdote também. Iniciei uma caminhada junto à diocese, a Arquidiocese de Olinda e Recife. Fui diocesano, tive minha formação de filosofia e teologia na Arquidiocese. Depois, tendo interrompido o processo vocacional, descobri os agostinianos, que me receberam muito bem. Depois do processo vocacional que fazemos nos encontros vocacionais, tive a graça de ser aceito e ingressei na Ordem de Santo Agostinho no ano de 2014, e de lá para cá estou bem realizado enquanto religioso agostiniano e sempre tentando corresponder ao chamado de Deus através das várias e inúmeras frentes de trabalho que Ele, ao longo dessa caminhada, exige de nós, né? Pedindo-nos que também possamos ajudá-lo com todo esse tipo de trabalho que também é para a maior glória dele. Que bom, Frei. Você pode observar pela fala dos freis, Frei Ábido e Frei Pedro, que Deus chega na sua vida na hora ordinária, né, do dia a dia, e faz o seu extraordinário. Não precisa nada de extraordinário estar acontecendo na sua vida para que esse chamado de Deus aconteça. Então, que você abra também o coração ao chamado de Deus, e possa responder com generosidade, com coragem, e observando aquilo que Frei Pedro dizia agora há pouco, né? Toma sua cruz e me siga. É uma vocação exigente, tem suas cruzes, suas dificuldades, mas que vale a pena. Gente, como eu sou também uma pessoa de palavra, prometi, fiz uma promessa ao Frei Ábido, então vou cumprir, começando com o Frei Ábido, perguntando: Frei Ábido, o que são as obras sociais agostinianas, em especial aquele núcleo que você está à frente, que é a Chantal? Jean, eu poderia responder essa pergunta de várias formas. Porém, a que me vem em mente agora seria a seguinte: as obras sociais, e de forma muito específica, a Dona Chantal, é um grande desafio. Nós, agostinianos, em nosso carisma, nós nos caracterizamos por um estilo de vida e não exatamente por uma atividade específica. Por isso que nós trabalhamos em várias frentes de trabalho pastoral, como nas paróquias, na educação, através dos colégios, mas também nas obras sociais. Então, é um grande desafio para nós, agostinianos, estarmos também trabalhando nesta área, no social. No núcleo Dona Chantal, nós temos duas obras sociais: o CEDESP e o CCA Chantal. Fica no bairro Vila Bela, Rua Agostiniana Chantal, número 28, Zona Leste de São Paulo. O CEDESP, nós desenvolvemos trabalhos sociais através desta obra social, mas voltados ao profissionalizante. Também é uma oportunidade de, cada vez mais, fortalecimento de vínculos, mas é voltado ao profissional mesmo. Temos alguns cursos profissionalizantes que são desenvolvidos através desta obra social. E o CCA Chantal, Centro para Crianças e Adolescentes, ele é esta oportunidade de fortalecimento de vínculos familiares, mas também social. Estas duas obras são da área do social, não da educação propriamente dita, muito embora não deixemos também de educar à medida que lá nós desenvolvemos o nosso trabalho social. Mas são obras sociais e que nós assistimos
tanto através do CCA, crianças e adolescentes, quanto através do CEDESP, a adolescentes e jovens, como também adultos. Frei, só para ficar mais entendido, quantas pessoas são atendidas nesse complexo que o senhor está? No CEDESP são cerca de 500 assistidos. A partir dos 15 aos 59 anos, CEDESP. Sim. E CCA, mais ou menos 300 assistidos, crianças e adolescentes. E bom, nós podemos perceber que é um grande benefício àquela comunidade local, não é isso? E Frei Pedro, o César, onde você está, nesse complexo agostiniano também de obra social, qual a principal atividade, o que você poderia destacar nesse trabalho que é realizado nesta obra social, Frei? Sim, Frei Jean. No complexo onde eu estou como diretor institucional, nós temos ali duas obras sociais, que é o CESA, o Centro Educacional Santo Agostinho, e o CCA, Pingo da Alegria. E nessas duas obras sociais nós atendemos crianças como também adolescentes. E além do trabalho educacional que a gente faz também um trabalho de integração, tanto integração humana, eles se tornarem pessoas autônomas, pessoas também comunicativas, pessoas que são capazes de dialogar sobre as suas dificuldades, sobre a sua família, porque uma das coisas que a gente percebe nessa obra social no qual eu estou é que muitas das pessoas que ali são assistidas, dos alunos, elas não têm a oportunidade de dialogar em suas famílias ou nas suas casas as dificuldades que elas estão passando. Então ali a gente procura destacar, sobretudo, as qualidades e as virtudes que cada uma delas tem, desde a criança até o adolescente, fazer com que elas se reconheçam e tornam-se pessoas autônomas, capazes de lidar com seus defeitos, capazes de reconhecer também as suas qualidades e colocarem a serviço ali do seu coleguinha e também reconhecer no seu coleguinha as qualidades que ele tem. Então nós podemos dizer, Frei Pedro, que também para que essas obras sociais aconteçam e estejam aí onde estão, ajudando a população mais carente, existem parceiros nossos, né? E um grande parceiro é a Prefeitura Municipal de São Paulo, mas eu queria lhe perguntar especificamente qual a relação da Ordem de Santo Agostinho, província agostiniana do Brasil, com as obras sociais, porque elas são, de fato, parte do nosso apostolado e nossa responsabilidade também. Sim, exatamente, Frei Jean. Os dois complexos, tanto onde eu sou diretor, como também o Frei Abdo, como nós vimos, nós temos 4 obras sociais. Em cada complexo, 2 obras sociais. Sendo que 2 dessas obras sociais, a província agostiniana do Brasil é que mantém os custos. E outras 2, uma no meu complexo e outra no complexo do Frei Abdo, que é mantida pela prefeitura, ou seja, nós temos essa parceria com a prefeitura, porque nós sabemos que em tudo hoje é muito gasto, é muito dinheiro, né? Sobretudo para a conservação do edifício, porque são prédios grandes e requer uma manutenção e para isso também gasta muito dinheiro. E o investimento da prefeitura, além de contribuir no pagamento dos colaboradores, mas também é uma verba que auxilia no sustento ali daquela obra social, mas infelizmente não dá para arcar com a despesa e a manutenção do edifício, né? Então nós temos essa oportunidade de compartilhar, ter essa parceria com a Prefeitura de São Paulo, no qual eles mandam essa verba para a gente, mas digo que o maior investimento são os nossos colégios, é a província agostiniana do Brasil que manda esse dinheiro para as nossas obras sociais. Eu acho importante destacarmos também, né, como essa verba vem da nossa província agostiniana do Brasil, então você que nos acompanha, que nos assiste e sente também esse desejo no coração de contribuir com as obras sociais agostinianas, pode contribuir também com a tua doação. Nos procura, manda uma mensagem aqui para o Frei Jean ou para qualquer um de nós.
ou entre em contato com a Província Agostiniana do Brasil e diga: olha, eu quero contribuir para as obras sociais agostinianas, porque é um trabalho que a gente faz que é apenas doação, é apenas entrega da nossa província mesmo. Mesmo que tendo a parceria com a prefeitura, infelizmente, não dá para arcar com todas as despesas, né? A gente tem que lutar e correr atrás também. Frei, de fato, está em uma área de São Paulo de muita necessidade, né? Então, é um trabalho fundamental que aconteça ali. A população em si, com certeza, dá um retorno, um respaldo nessa situação, naquilo que acontece. São gratos também por esse trabalho. Mas, claro que existem desafios. Você poderia destacar assim, um principal desafio nesse trabalho educacional, nesse trabalho social ali, nesses complexos? Pregian, acho que todo lugar para trabalhar tem os seus desafios, né? Mas o que a gente procura sempre na obra social é destacar o bem que a gente faz àquele lugar. Como o senhor bem disse, né? É uma região bem periférica, muito periférica mesmo, bem carente, do qual as famílias ali que são assistidas têm as suas necessidades, né? Tudo, mas a gente não procura destacar essas coisas. A gente sabe que o bairro é periférico, a região é periférica, mas a gente procura destacar o bem que essas obras sociais fazem para as crianças e os adolescentes, como também as famílias. Infelizmente, na região, não tem um espaço de lazer onde as crianças podem passar o tempo. Então, acaba que muitas das crianças ali daqueles bairros perde o tempo com coisas bestas e banais da vida, inclusive entrando no mundo do crime, nas drogas e muitas outras coisas e oportunidades que o mundo oferece, sobretudo ali naquela região bem carente, bem precária. Mas ao oferecermos a possibilidade deles serem educados nessas obras sociais, a gente escuta muitos testemunhos por parte deles e das famílias que a obra social foi capaz de mudar a vida e a história deles. Inclusive, muitos dos nossos colaboradores que contribuem aí na obra social foram alunos dessas obras sociais e hoje cresceram, né? E hoje contribuem para a educação daqueles que são assistidos. Eu acho que, além de todos os desafios que a gente encontra diante da não aceitação, às vezes, da própria família, da própria realidade da educação, porque, querendo ou não, aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós passamos para as crianças, às vezes não tem uma boa aceitação dentro da família, dentro da casa. Eu acho que o maior desafio é esse: educar não somente as crianças, os adolescentes, mas, sobretudo, educar também a família para que eles possam crescer nas virtudes, não simplesmente nas virtudes cristãs, mas especialmente serem pessoas humanas, serem pessoas capazes de viver os valores humanos. Porque se a gente for capaz disso, nós vamos nos relacionar e estar bem em qualquer lugar que estivermos. Que bom. Então, já agradecendo a vocês, quero agora abrir a palavra aqui ao Frei Abdon, para ele deixar uma mensagem final, também colocar algo a mais que ele deseja colocar sobre as obras sociais, e agradecê-los por aceitar esse convite, esse desafio de estar aqui. Dizer muito obrigado ao Frei Pedro, ao Frei Abdon, por dizerem sim e participarem desse programa Coração Agostiniano. Frei. Nosso Senhor envia os apóstolos ao mundo, a todas as nações e, consequentemente, a todas as pessoas. Por isso que nós não fazemos distinção de pessoas ou a quem nós iremos levar o Evangelho, servir em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Também em razão disso é que nós servimos aos mais pobres, aos mais necessitados, através das obras sociais. Então, nosso Senhor também disse que a nossa fé sem obras é morta. Por isso que nós, agostinianos, fazemos questão de contribuir com nosso Senhor Jesus Cristo, com a evangelização e, consequentemente, com o desenvolvimento, o bom desenvolvimento humano das pessoas,
trabalhando junto a estas crianças, a estes jovens, a estes adultos, fazendo o que nós lá sabemos de melhor. Levar dignidade às pessoas, mas também à palavra, o Evangelho. Eu disse que as obras sociais é um grande desafio. Isto porque nem sempre nós podemos levar a palavra de Deus tão abertamente, devido a várias razões que talvez não venha aqui ao caso colocá-las. Mas, ainda assim, apesar de todas essas dificuldades, nós não deixamos de levar o Evangelho, seja através do testemunho, ou seja através do anúncio da própria palavra. Nas obras sociais, nós temos também a oportunidade de alguns momentos, em algumas ocasiões, de rezarmos, orarmos com estes assistidos, temos momentos também de formação. No mês de agosto falamos de Santo Agostinho, transmitimos o testemunho deste grande homem, deste grande santo também a estes nossos assistidos, fazendo jus ao nosso nome de agostinianos e a nossa missão. Então, é bem gratificante também. É claro, tem seus desafios, seus altos e baixos, mas sempre colocando a Cristo como um grande referencial nosso, que seremos capazes de dar conta desta missão. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa Coração Agostiniano. E mais uma vez quero agradecer a presença do Frei Pedro, do Frei Abdon, do Frei Gutenberg e também do Frei Maciel, que estiveram aqui no primeiro bloco, e contar com a sua participação. E nos encontramos muito em breve no próximo programa Coração Agostiniano.